Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Carla Cancelara, vice-presidente de criação da FBIS, Agência de Publicidade. Comigo na bancada, Paulo Faria, professor de finanças do curso de administração da ESPM. Meu nome é Matthew Shirts, sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no Brasil e no mundo. Carla, muito bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu. Ô, Carla, conta pra gente um pouco o que é a FBIS e o que faz a vice-presidente de criação lá. Tá bem. A FBIS é uma agência que esse ano está completando 25 anos, né? E ela nasceu como, assim, uma das pouquíssimas no Brasil, ela já nasceu uma agência digital, né? Então ela fez o caminho inverso da grande maioria das agências que cresceram no mercado, que surgiram no mundo offline e tiveram que se moldar, né, a esse mundo digital. Ela começou no digital... Nossa, 25 anos atrás foi precursora mesmo. Foi muito precursora. E ela fez o caminho inverso. Isso, 99. E hoje ela já é uma agência full service, porque ela veio se adaptando às necessidades dos clientes, né? Então, assim, hoje o nosso conceito, né, de comemoração dos 25 anos é cortando o mato alto. Há 25 anos cortando o mato alto, porque justamente isso é algo que está no DNA da agência. Né? A gente sempre, desde o início, veio inovando, né? Cortando o mato alto, eu sou gringo, conta para mim o que significa. Olha, imagine uma cena em que tem um mato alto e você precisa abrir caminho. Então você corta o mato alto para quem vem em seguida. Então é quem desbrava, quem inova, quem busca novos caminhos, né? Caminhos diferentes daqueles já percorridos que o mato já está baixinho, né? E sempre foi assim, buscando atender mesmo necessidades que vinham surgindo, que às vezes os clientes nem mesmo sabiam qual era a solução, e a FBIS foi lá e buscou e desenvolveu, ofereceu essa solução. E isso é algo que permeia o caminho da agência até hoje e está muito no nosso DNA, na nossa cultura, em tudo que a gente faz. Sim. Mas você não está há 25 anos Não lá. estou há 25 anos, apesar de ir no mercado sim, mas não lá. Eu estou lá há um pouco mais de 2 anos e meio e eu sou vice-presidente de criação e o meu papel é, assim, garantir que a gente continue cortando o mato alto em todo o nosso produto criativo, né? Assim, eu sou responsável por liderar o time de criação, né? O nosso time de diretores de arte, pessoas diretoras de arte, pessoas redatoras, assistentes, mas também fazer o relacionamento com outras áreas, porque eu acho que grande parte do que a gente faz para cortar mato alto é a gente não ficar cada um no seu quadrado. A gente precisa ter uma proximidade e quase assim, a gente dissolver fronteiras entre as áreas dentro da agência. Então tá muito próxima do time de conteúdo, muito próxima de planejamento, muito próxima de mídia, negócios, de modo que o cliente não veja tudo departamentalizado, né? Porque no fim o que conta é o resultado final, né, desse produto criativo que a gente quer colocar a criatividade em favor das marcas, em favor dos resultados de negócios, né? Mas também sem perder essa inovação como um norte para a gente. E eu li aqui que você tem 400 colaboradores? Sim, é mais ou menos isso, assim, a gente tem... É gigante. É muito grande. E a gente tem, assim... No mesmo lugar? No mesmo lugar, porém a gente hoje trabalha de modo híbrido, né? Então, assim, não necessariamente todas as pessoas vão no mesmo dia. A gente fez um modo de operar que a gente traz uma afinidade por cliente que é atendido, que a gente precisa desse encontro ali para fomentar a inovação, para facilitar o nosso dia a dia, ou também por área, né? Então, assim, por exemplo, a área de Martech, né, precisa também estar próxima. O que é a Martech? Martech, bom, a gente tem uma unidade de negócio, vamos dizer assim, uma agência dentro da FBIS, do nosso grupo FBIS, que chama Match, né? E ela trata do Martech, que basicamente, assim, resumindo muito, conta com várias ferramentas para manter um relacionamento com os clientes, né? Os clientes dos nossos clientes, geração de lead, pós-vendas, ferramentas como mensageria, CRM, tudo com tecnologia, né? Então, assim, é uma unidade, então... O que é geração de leads? Desculpe. Geração de leads, por exemplo, quando você precisa
vamos supor, eu vou dar um exemplo dentro dos nossos clientes Stellantis. Tá. Então, quando você faz alguma ação, algum esforço no digital, que você gera um lead, uma pessoa interessada para uma concessionária entrar em contato, por exemplo. Tá. Esse é um exemplo, tá? Tá, perfeito. Isso. Carla, quais são as principais áreas da FBIS? A gente tem muitas áreas, então assim, acho que como muitas agências, a gente tem um departamento de criação, departamento, né, área de conteúdo, área de negócios, mídia, produção, temos facilities, cultura e pessoas, PR, né, o RP, né, relações públicas, e assim, a gente tem unidades, assim, dentro da FBIS especializadas no B2B, como eu falei, Martech, em mídia, né, dentro do grupo da WPP, que também trabalha junto com a FBIS, então, mas são mais ou menos essas, assim. Essa até uma próxima pergunta, porque tem muitas empresas multinacionais, por exemplo, né, e toda a parte de criação, às vezes, é desenvolvida até em outros locais. Como funciona com essas empresas? Ou seja, grupos não que trabalham exclusivamente no Brasil, mas que trabalham em diversos mercados, né? Como que vocês atuam nesses casos? Tá. Desculpa, eu não sei se eu entendi a pergunta. Por exemplo, um cliente global. Um cliente global. Um cliente global que tenha, eventualmente, campanhas globais. Ou seja, vocês atuam aqui no Brasil, existe alguma sinergia, existe alguma adaptação, tá. Existe algum trabalho criativo daí? Como que funciona nesses casos? Vai de cliente para cliente, né? Então, assim, mas especificamente falando sobre FBIS, Stellantis é um cliente global, porém a gente atende no Brasil, né? Então, assim, a unidade da Stellantis no Brasil, ela é bem independente no sentido de a gente não precisa seguir campanhas globais, né? Até porque, às vezes, o lançamento de carros que acontecem no Brasil são em momentos diferentes do ano, de outros países, né? E o nosso público é muito específico, né? Assim, não adianta a gente querer replicar aqui uma campanha que vai para a Europa, por exemplo, ou para os Estados Unidos, né? Esses carros têm um público, quase que uma personalidade específica para o brasileiro, né? Então, assim, o que sim acontece é que projetos maiores, eles acabam passando por um olhar do global, né? Mas, assim, no nosso dia a dia, a gente trata diretamente com o cliente do Brasil, né? E Melita também é um cliente que atua, ele não é um cliente brasileiro, né? Ele surgiu na Alemanha, acho que pouca gente sabe disso. Eu não sabia, pois eu achei que ele era italiano. Pois é. É alemã. A dona Melita. E a gente, por exemplo, a gente fez agora o lançamento da nossa primeira campanha para eles, mas também vai veicular na América Latina, e a gente cuida dessa parte mais de localização, né, das peças. Mas os clientes que a gente trabalha, eles têm uma independência muito grande aqui no Brasil com relação à comunicação. Eu estou curioso para saber como, talvez você não saiba, porque você está há 2 anos, né? 2 anos e pouco na agência, mas o que vocês faziam 25 anos atrás? Assim, a internet era quase manual. Sim. Olha, 25 anos atrás, a agência começou como um site de quiz, que chamava Fulano. E também é curioso, porque muita gente usava Fulano, eu usava muito Fulano. Você usava Fulano? E eu fui descobrir que o Fulano virou a FBIS na minha entrevista de admissão. E eu falei assim, nossa, que engraçado, né? Porque eu usava bastante e não sabia que era assim. E assim, logo no início, a agência tinha essa expertise, né? De criar website. Então, ela começou fazendo esse tipo de serviço. Sim. Né? Então, prestava serviço para clientes como Unilever, que é um cliente que a gente tem desde o início, né? Prestando serviços e criando produtos digitais. Inclusive, depois, quando começou a comercialização de mídia digital, a FBIS foi uma das primeiras a fazer isso. Né? Então, por isso que, assim, às vezes as pessoas não sabiam onde buscar uma solução, sabiam que a FBIS estaria preparada para entregar, porque ela já nasceu nesse meio, né? As pessoas que trabalhavam desde o início tinham muita experiência no assunto. Sim, existe algum desafio grande nesse meio digital, ter uma dependência, né, de grandes grupos internacionais, ou seja, os grandes grupos que, de certa maneira, monopolizam um pouco? Isso tem algum impacto na publicidade que vocês desenvolvem? Você diz os grandes grupos de comunicação, como o Omnicom da WPP, Interpublic? Não, por exemplo, o Grupo Meta, né, sim. O Alphabet, exatamente. Sim, a gente hoje, assim, eles são grandes parceiros nossos, assim, acho que não dá para você pensar em publicidade digital sem considerar
esses grandes grupos que hoje é onde as pessoas acabam acessando, consumindo conteúdo, né? Então, assim, a gente precisa sempre considerá-los em nossos planos, né? Claro que, assim, quando a gente vai pensar em inovar hoje em dia, né, tudo roda tão rápido, tudo vem tão rápido, as soluções às vezes são uma promessa e de repente não viram, né? Por exemplo, a gente viu falar do multiverso, metaverso, sim, a gente ainda está vendo para onde, se vai dar em alguma coisa, né? Então, assim, hoje parece que tudo é meio que experimental e algumas coisas acabam deslanchando, né? Então, a gente vê, por exemplo, a inteligência artificial, né? Que é um conceito, uma prática que bombou. Conta pra gente disso, é um bom tema. É um bom tema, assim. O ano passado todo mundo falou nisso, assim, né? Claro que só se falou nisso. Aqui, inclusive, nessa Aqui empresa. também? Então. Usamos, falamos, exato. Porque acho que a inteligência artificial, ela já estava presente, mas assim, ela virou acessível aos usuários no ano passado, né? Uhum. Com ChatGPT, Midjourney, tudo isso virando muito mais acessível. E aí começaram as discussões sobre ética, né? Aquele movimento de pausar os estudos até a gente conseguir que as discussões sobre éticas acompanhassem as discussões. Mas assim, eu não vejo isso como algo que vai voltar para trás, assim, ou que vai parar. Esse veio para ficar. Sem dúvida. Acho que já faz parte. Já ficou. Já faz parte do nosso jeito de atuar. O que eu acho que hoje, assim, além da discussão ética, é uma discussão que vem acompanhando e que a gente vem observando de perto. Inclusive, tem um comitê da WPP dedicado a estudar e a se atualizar, assim, diariamente, é a questão legal, né? Então, assim, como que ficam essas discussões sobre os direitos das imagens geradas? Então, assim, tem muitas pólices, acho que as coisas precisam ser feitas, assim, com muito cuidado para não colocar em risco nem a agência, nem os nossos clientes, né? E os grandes grupos de comunicação, né, como o nosso, que é a WPP, está muito atualizada, assim, a gente busca, existem maneiras da gente navegar, né, por exemplo, os softwares que a gente deve usar, que a gente pode usar, que já foram estudados, como que a gente acompanha a evolução, porque uma coisa que foi feita há um mês atrás, hoje já está muito melhor, então, assim, o trabalho também ele vai ter uma validade muito, muito rápida, né, muito menor, assim, porque as técnicas elas estão evoluindo muito rápido. Então, eu acho assim que essa parte da inovação no mundo digital hoje é muito mais complexa, né? Claro que a gente não pode abrir mão, né, de grandes grupos, como você falou, Meta, Google, eles fazem parte de qualquer planejamento de comunicação digital, mas a gente também tem que estar atento a tudo que aparece, né? E testar e não ter medo de abraçar o novo, assim. Eu acho que isso também é algo que a FBIS tem, assim, feito bem, sabe? De olhar de frente e pesquisar como que vai funcionar. E como que os profissionais se preparam, por exemplo, um dia alguém que queira seguir uma carreira parecida com a sua, ou seja, qual é o preparo? Porque tem muita tecnologia também, mas tem todo um lado criativo, ou seja, qual que seria um caminho adequado, assim, para jovens, para pessoas que queiram trilhar uma carreira desse tipo? Assim, eu vou falar um pouco por mim, mas eu acho que o mercado mudou desde a época em que eu comecei, assim. Porque o que me movia sempre foi a criatividade. Eu sempre tive paixão em criar, em ver ideias saindo do papel, em ver campanhas criativas, não só minhas, mas dos meus pares, assim. Eu sempre gostei muito de criatividade aplicada à publicidade, né, que é o meu trabalho. E sempre, assim, busquei muito a excelência criativa, né? Tanto no meu próprio trabalho quanto nas agências onde eu trabalhava, né? Eu me guiava muito por quem que é hoje o diretor ou a diretora de criação que estão ali, né? Com quem que eu vou aprender agora? O que que eu posso aprender ali, né? Então, isso foi algo que guiou a minha carreira. A partir do momento que o digital, né, veio e superou, inclusive, a mídia offline, eu também busquei dar um redirecionamento na minha carreira, buscando agências que poderiam me oferecer esse tipo de experiência, né? Então, o fato até de eu estar na FBIS hoje também é resultado desse planejamento, né? Eu não queria ficar numa agência que eu sentia que estaria ficando para trás, ou que às vezes os clientes poderiam cobrar algo da agência, sendo que a agência sempre foi a detentora, né, das novidades. Como que um cliente vinha pedir uma novidade que ele já sabia, a agência não, então esse tipo de coisa me deixava angustiada. E eu busquei esses outros agências também, né, digitais, que tinham isso muito na veia para conseguir essa experiência e hoje ser capaz de liderar um time que tem isso como objetivo na entrega, né?
E eu acho que para quem está nesse mercado há menos tempo, né, eu acho que já veio a partir do advento do digital e né, dessas novas tecnologias, da inteligência artificial, eu acho que a gente precisa estar assim, muito aberto ao novo, né? Assim, testar, mas sem perder, porque eu acho que talvez esse seja o grande desafio, a capacidade de criar conexões emocionais, sabe? De trazer a nossa humanidade, assim. Porque eu acho que a gente não pode simplesmente achar que a tecnologia vai resolver tudo, porque no fim o que move as pessoas é uma grande história, sabe? É você criar uma conexão emocional. E isso na verdade é uma tendência que pode não parecer uma tendência, mas é uma tendência, foi verificada agora no Festival de Cannes, nos relatórios que aparecem na WARC. A tecnologia está aí, mas assim, a capacidade de contar boas histórias está mais forte do que nunca. Ela nunca vai ser, não deveria ser substituída pela tecnologia, né? Então eu acho que como que as pessoas, na verdade continua sendo o caminho inverso aqui também, porque lidar com tecnologia vai ser muito mais natural para quem está começando, mas como que essas pessoas conseguem resgatar uma coisa que tinha muito forte no passado, que era sobre contar histórias, estabelecer relações, a conexão, né? Como não deixar a tecnologia tomar tudo, né? Carla, como que vocês usam a inteligência artificial? Vocês montam campanhas veiculam campanhas dentro da inteligência artificial? Eu não sei, eu não tenho a menor ideia, para ser sincero. Não, assim, hoje a gente usa a inteligência artificial como uma ferramenta interna, né? Então, assim, a gente... Você não veicula campanhas na inteligência? Não veiculamos campanhas. A gente, sim, participa de todas as discussões sobre o tema, né? De até onde que a gente consegue ir, o que já está liberado para fazer, porque, assim, como eu falei, não acho que isso é um caminho que volta, é um caminho sem volta, e, assim, é questão de tempo para isso estar sendo usado em todas as campanhas, é o que eu acredito, né? Sim. E a gente não quer, a gente quer acompanhar essa discussão e até liderar, né? Porém, a gente hoje tem questões legais que colocam alguns desafios pra gente. Como por exemplo? Direitos autorais? Direitos autorais, ou se você vê se uma pessoa se acha parecida com alguma outra pessoa que foi gerada por uma inteligência artificial, como provar que é ela ou que não é ela, sabe? Sim. Hoje existem bancos de imagem que têm suas próprias inteligências artificiais e que usam o próprio conteúdo para gerar novas imagens, né? Então, teoricamente, ele tem direito ao conteúdo matéria-prima, só que eles também estão se aprimorando, né? Então, assim, o que a gente usa hoje, assim? A gente usa, por exemplo, quando a gente vai mostrar um roteiro de algum projeto ou algum filme para um cliente nosso, a gente hoje consegue mostrar ele ilustrado. Isso ajuda muito na visualização do resultado vai ficar final. Assim. E você faz na IA. A gente consegue passar melhor a nossa ideia. Sim. Ou, por exemplo, antigamente a gente levava, sei lá, 4 dias para montar um layout, porque você tinha que colocar uma xícara de café e uma pessoa aqui, você tinha que recortar as imagens. Hoje você pede essa imagem, a inteligência artificial faz o layout. A gente mostra muito menos tempo. Depois, claro, a gente vai clicar aquilo. Depois você vai levar 4 dias para montar. Depois a gente tem toda a parte de produção, né? Que ela ainda meio que segue o que a gente fazia ontem, né? Antes. Mas essa parte interna, a gente consegue ganhar bastante agilidade. Ou, por exemplo, a gente quer gravar uma locução. Hoje em dia tem inteligências que gravam locução com o tipo de voz, entonação que você quer. Então, na hora de você mostrar para o cliente, você já mostra mais ou menos como ficaria, ele já consegue visualizar. Eu acho que a gente... Mas você não usa isso no... Não, ainda não. Ainda não? A gente ainda não usa. Por que não? Porque direitos, de novo. Direitos, assim. Direitos. Basicamente isso, assim. Mas a gente sabe que tem... Isso já está acontecendo, né? Já está sendo usado. Então, assim, eu acho que é uma questão de tempo para isso virar um modus operandi aí de todo mundo. Onde fica a agência? Fica na João Moura, 1144. Onde é aí? Que altura da João Moura? É perto do viaduto da... Naquele prédio novo? É mais novo? É aquele prédio que parece meio modular, azul. Sim. Eu adoro, eu moro ali perto. Então. Eu sou fã do seu prédio. É muito bom o prédio, nossa, a gente raro adora. prédio bom em São Paulo, esse é um deles. Tem muita área aberta, a área de integração é muito gostoso lá mesmo. Carla, conta pra gente das mais novas campanhas de publicidade que vocês fizeram. Tá bom.
Bom, a gente recentemente lançou algumas campanhas como a C Camargo, né? Então foi nosso primeiro trabalho para a C Camargo Cancer Center, em que a gente trouxe uma abordagem nova para falar sobre prevenção e tratamento ao câncer, né? Então a gente fez pesquisas, montou uma estratégia em que era necessário a gente falar isso sem tabus mesmo, porque é o tabu que leva à falta de prevenção. As pessoas não querem nem ouvir falar sobre isso, né? Sim. E isso, só que assim, a grande maioria dos cânceres, eles são curados se você descobre no início. Então é preciso falar sobre isso. Então a nossa campanha, ela aborda, né, de uma forma muito realista, duas histórias que falam sobre tratamento de câncer. Então são filmes bem emocionais, assim, que foram lançados. E passam aonde? Tá passando no cinema, na TV também, no digital. Na verdade, o segundo filme ainda será lançado ano que vem. A gente fez um que já foi lançado. Tem outra campanha que eu acho bacana destacar, que é uma campanha que a gente fez para a Alana, a Alana é um conglomerado, né, assim, no Brasil. Ele tem o Instituto Alana, tem, enfim, outras unidades ali, que eles defendem os direitos das crianças. E a gente eles nos pediram uma ativação para a gente fazer durante a COP28 no ano passado. COP28 do clima? Porque as crianças... É meu assunto. É seu assunto? A gente fez foi o Unicef e a Alana. Que legal. Então foram os nossos 2 clientes nesse caso. Porque as crianças, elas são já, não é nem falando no futuro, as crianças já são um grupo mais afetado pelas mudanças climáticas, né? Porque elas são mais vulneráveis, né? Elas têm necessidades muito específicas, então... Só que elas não fazem parte das discussões sobre o clima, né? Tudo é feito sem escutar as necessidades das crianças. Inclusive, a palavra criança só foi muito recentemente mencionada numa COP, né? Então, a gente quis quebrar isso, né? Então, a gente fez uma ativação durante a COP28 em que a gente levou as crianças para a COP, porque Vocês levaram as crianças? Então, é que assim, as crianças, elas nunca tiveram um espaço oficial dentro de uma COP. Se elas aparecem lá é porque alguém puxou o microfone, alguma coisa assim, mas oficialmente, não. Sim. E a gente, 28 em Dubai. 28 em Dubai. E a gente fez vídeos dessas crianças e colocou no espaço oficial, que foram os telões não só das mesmas negociações, mas do high level, em que elas se dirigiram aos líderes presentes lá para falar sobre a realidade delas, para falar sobre o que elas precisam, com mensagens bem, assim, contundentes. E a gente teve um resultado, assim, que foi muito impressionante, porque o que as crianças, né, o Alana e a Unicef solicitavam, né, de ter as crianças ali sendo mencionadas no documento final, isso aconteceu, né? Então foi algo que foi muito significativo, e inclusive é um case que agora a gente está concorrendo na Estrela Verde do Clube de Criação, e a gente ficou muito feliz com o resultado. Que bacana. Parabéns. Obrigada. Eu fico feliz de ouvir isso, fico até emocionado. Não, a gente também, porque a gente, né, parece que tudo, são empresas, mas empresas trabalham pessoas, né? Sim. E assim, eu acredito muito da gente também se conectar com aquilo que a gente faz. Então, muito obrigado, viu, Carla? Obrigada a vocês.